Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Aeratech Brasil, eu sou Emerson Machado. E é o seguinte pessoal, nessa sequência de aulas você vai aprender a como utilizar um componente chamado SICK-bar. E para isso a gente vai criar um aplicativo do absoluto zero. Então só para poder ilustrar para vocês, eu organizei isso aqui como se fosse literalmente um curso de desenvolvimento de aplicativo Android, tá? Então é o seguinte, eu separei essa aula em 3 partes, sendo que na aula 1, é essa aula que você está assistindo, a gente vai falar tudo sobre o componente SICK-bar. E também vou mostrar para você como é que você faz poder implementar ele em qualquer projeto. Eu vou ilustrar para vocês aqui como é que ele funciona e para poder ilustrar ainda mais na aula 2 e na aula 3 nós vamos criar um outro aplicativo chamado calculadora de gorjeta, tá? Então a gente vai criar um aplicativo do zero para poder implementar todos esses recursos que você vai aprender na aula 1 na prática, tá? Então você vai aprender na prática como fazer a implementação aí. Só para poder ilustrar para vocês, nessa aula aqui você já vai aprender a criar esse simples aplicativinho aqui só para poder ilustrar como que funciona o SICK-bar, tá? O SICK-bar, ele não é um negócio muito complexo, tá? É um negócio bem simples e deixa o seu aplicativo bem sofisticado. Então se eu pegar aqui o SICK-bar, essa bolinha que vocês estão vendo aqui, ó, e essa barrinha, tá vendo? Se eu arrastar, ele vai recuperando em tempo real o progresso. Então isso aqui é bem bacana para você poder calcular porcentagens, mexer com questão de níveis e tal, tudo sem precisar ficar entrando, né, com valores. Preciso colocar o número 17 aqui. Não precisa, você só precisa mexer essa barrinha aqui, então você deixa a sua interface muito mais bonita e agradável. Também vou ajudar a ensinar vocês a implementar um botão que recupera o valor, tá? Ao invés de eu apertar aqui e ele já mudar automaticamente, eu posso fazer com que ele só mude o valor aqui quando eu apertar esse botão. Então você vai aprender também a fazer isso daí. Escreve e ativa a notificação para você não perder a próxima aula. Você vai aprender a fazer esse aplicativo aqui, ó, que é uma calculadora de gorjeta. Na aula 2, então você vai aprender a como baixar e configurar a imagem para você poder utilizar no seu app. Você vai aprender aonde baixar essa imagem aqui. Você vai aprender a trabalhar com Edit Text, tá bom? Igual eu coloquei aqui. Você vai trabalhar com Text View. Você vai trabalhar com SICK-bar, né? Porque você vai aprender na aula anterior, que é essa aula aqui, tudo sobre SICK-bar. E você vai aprender também a configurar as cores do seu aplicativo. Até agora a gente não trabalhou com as cores, tá? Então você vai aprender na aula número 2. Eu só vou ilustrar para vocês como é que funciona esse aplicativo. Vamos supor que a conta tenha dado R$100. Olha só. Se eu mexer aqui, olha lá, ele já vai colocando o percentual da gorjeta, tá? Do garçom ali, por exemplo. Vou dar 3% de gorjeta pro garçom. Então, a conta deu R$100. Aqui o total dá 103, que é a gorjeta, mais o total da conta. Então, se eu for aumentando, olha só que legal. Eu vou colocar aqui 10%. Vamos ver se eu consigo. 10% deu R$10. Então é bem bacana esse aplicativo para poder ilustrar para você aí como que funciona o SICK-bar, beleza? Na aula número 3, a gente vai finalizar o nosso aplicativo de gorjeta, que a gente vai codar o nosso aplicativo. Então a gente vai começar a criar as regras de negócio do nosso aplicativo. Então a gente vai definir os IDs para esses componentes, a gente vai referenciar os componentes da interface, a gente vai declarar variáveis, a gente vai utilizar uma estrutura de controle if e else para poder validar esse campo aqui, ó. Se o usuário não digitar nenhum número aqui, a gente precisa validar. A gente não pode deixar o aplicativo rodar sem que o usuário coloque um valor aqui, tá? Porque vai gerar erro. O seu aplicativo vai fechar e não vai dar nenhum retorno para o usuário. Então a gente vai fazer essas tratativas de erros e, melhor ainda, a gente vai informar para o usuário que está errado. E para isso a gente vai utilizar um recurso chamado Toast para poder notificar o usuário. Então veja bem, se o usuário não colocou nenhum valor e eu mexer aqui, olha só, digite o valor da conta primeiro, tá? Então se ele não digitar o valor da conta primeiro aqui, não vai funcionar. Então já estou informando o usuário que ele precisa digitar o valor da conta aqui em cima. Beleza, pessoal? Então vamos agora aqui para a nossa aula. Eu vou minimizar aqui. A gente vai começar a trabalhar com o nosso projeto. Eu vou criar o nosso primeiro aplicativo, que é aquele aplicativo para poder ilustrar. Vou criar um novo projeto. Eu vou clicar aqui em Empty Activity, vou dar um Next. Eu vou colocar aqui SICK-bar. A gente vai codar na linguagem Java, tá? Eu vou clicar em Finish. Ele vai começar a carregar aqui para mim o meu projeto. Bom, aqui ele já finalizou. Lembrando que se você está tendo problema com o seu Android Studio, está gerando erro algo do tipo, eu tenho um vídeo completo aqui no Aeratech Brasil, onde eu ensino você a instalar o Android Studio na versão 4.0 para cima. Então tá bem atualizado aí e vou deixar no cardzinho aqui, tá? Acho que é aqui, vai ficar aqui em cima, perto do emulador aqui, tá? Então eu vou clicar aqui em Activity Main. Eu vou minimizar isso daqui. Então vamos ilustrar o nosso primeiro aplicativo. Eu vou até abrir ele aqui, né, o outro aplicativo. Eu vou trazer ele para cá. Eu preciso colocar aqui primeiro um Text View, né? O quão feliz você está hoje. Eu vou vir aqui em Text View. Eu vou posicionar aqui. Eu vou dar o zoom aqui, tá? Primeiramente,
eu acho que eu vou trabalhar aqui não com Constraint Layout, eu vou trabalhar com Linear Layout, tá? Aqui é bem melhor para poder estar organizando esses componentes aqui, tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui em Constraint Layout, botão direito, eu vou vir em Convert View, vou colocar Linear Layout, vou aplicar, ele já jogou para lá, ele está no horizontal, eu vou colocar aqui embaixo, eu vou rolar aqui, eu vou mudar ele para... Ele está horizontal, eu vou colocar ele para vertical. Tá? Então os componentes vão ser colocados na vertical, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer é colocar um padding, tá? Aqui dentro. Então eu vou vir aqui, que é um espaçamento, né? Eu vou escrever padding. Eu vou buscar aqui, vou colocar 5 dp, densidade de pixels, tá? Então ele vai dar essa afastadinha aqui, não vai deixar mais colado ali, tá? Lembrando que eu cliquei aqui em Linear Layout, procurei por padding, coloquei um padding dentro do Linear Layout, tá? Não foi no Text View. Beleza. Agora eu vou clicar no Text View, vou apagar aqui a pesquisa e vou colocar aquele texto ali, ó. O quão feliz você está hoje. Então, eu vou dar um Enter. Ele já colocou o texto aqui para mim. Eu vou mexer aqui, colocar em negrito. Vou colocar 16 SP, acho que tá bacana, né? Esse tamanho aqui. Beleza. Agora eu vou procurar aqui o nosso Seekbar. O Seekbar. Eu vou catar aqui o Seekbar. É o Seekbar, não é o Seekbar discreto, tá, pessoal? A implementação do outro ali é a mesma coisa, é bem semelhante, mas nós vamos utilizar o Seekbar convencional. Então eu vou posicionar aqui, tá vendo que ele apareceu um sinalzinho rosa aqui, então eu vou soltar ele aqui, tá? Então ele já ficou centralizado ali, do jeitinho que eu quero mesmo. Eu vou catar um button também, já vou colocar ele aqui embaixo, tá? Do jeitinho que ele está falando ali, aqui embaixo. E também o nosso Text View, para poder mostrar o resultado ali, tá? Então eu vou renomear esse button aqui para recuperar valor, o nome dele, né? Então eu vou procurar aqui o text, aqui em atributos, né? Eu vou colocar recuperar valor, vou dar um Enter, ele já ficou certinho aqui, recuperar valor. E no Text View aqui eu também vou mudar isso aqui, vou tirar, eu vou colocar progresso, tá? Eu vou dar um Enter, beleza. Vou colocar ele aqui em negrito também, vou colocar 20 SP, acho que tá bacana. Então, basicamente, está montada aqui a nossa estrutura. O que eu vou fazer? Eu vou renomear o nosso Seekbar. Então, eu vou vir aqui em cima no nosso ID do Seekbar. Eu vou colocar lá Seekbar, progresso. Vou dar um Enter. Ele vai fazer o refactor dele, porque agora eu estou renomeando, tá, esse componente dentro do nosso projeto. Então, em qualquer lugar do nosso projeto, quando eu usar Seekbar progresso, eu estou referenciando esse componente aqui, ok? E o outro componente que eu vou estar alterando é o nosso text view aqui, que eu vou colocar text resultado, beleza? Eu vou dar um enter, refactor, beleza então. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou vir aqui no main activity e nós vamos recuperar aqueles componentes lá. Vou trazer para o nosso código para poder estar trabalhando com eles, tá? O primeiro é o Seekbar. Eu vou colocar Seekbar progresso, ok? O outro componente é o text view. Eu vou colocar text resultado, ponto e vírgula, beleza? Agora eu vou concatenar essas variáveis, vamos dizer assim, né, com os nossos componentes lá. Então eu vou colocar Seekbar progresso recebe um find view by id r.id.seekbar progresso, tá? Então eu estou referenciando isso daqui que eu acabei de criar e estou concatenando com o meu componente de interface lá, tá? Então text view resultado recebe um find view by id r.id.text resultado, beleza? Tranquilo até aqui, pessoal, bem bacana, né? Não tem dificuldade nenhuma não. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Seekbar progresso e vou colocar um ponto. Quando eu coloco um ponto, eu vou criar um recurso chamado de ouvinte. Esse ouvinte vai ser, ele vai se responsabilizar, né, por poder ficar escutando todas as alterações que eu fizer aqui no nosso Seekbar, tá? Então eu vou colocar aqui um set on Seekbar change listener, do jeitinho que tá aqui, tá? Eu vou dar 2 cliques. Aqui dentro eu dou um new Seekbar on
seek bar change listener, tá? Então eu vou dar 2 cliques e olha só, pessoal, automaticamente ele criou essa estrutura para nós aqui, tá? Então, quando é criado esse ouvinte aqui do seek bar, no caso aqui, ele tem 3 métodos principais aqui que fazem com que o seek bar funcione e que te entregue total funcionalidade do recurso dele aí, tá? A primeira função, o primeiro método aqui no caso, ele é responsável por poder ficar escutando toda vez que o usuário fizer uma alteração, tá? Toda vez que ele fizer um change. Change quer dizer mudar, né? Fazer uma alteração. Toda vez que é mudado isso aqui, é arrastado para lá ou para cá, ele vai acionar esse método aqui. O outro método aqui dentro do seek bar, né? Desse método aqui, desse ouvinte, é quando você pressionar, quando você pressiona, ele aciona justamente esse método aqui. Quando você pressiona essa bolinha aqui, esse método é chamado. E quando você solta essa bolinha, né, quando você para de clicar nessa bolinha aqui, esse outro método é chamado, tá? Então eu vou mostrar na prática para vocês aqui essa alteração sendo feita, tá? Primeiramente, eu vou executar nosso aplicativo, né, para poder ver se está funcionando tudo bem bacana. Então a primeira alteração que a gente vai fazer é sobre esse percentual aqui, tá? Então eu vou vir aqui no nosso Activity Main, vou selecionar o nosso seek bar, eu vou rolar aqui para baixo e tem um número chamado max, tá? Ou máximo aqui, tá? Eu vou colocar 100, que é o número máximo que eu quero aqui, tá? E aqui eu posso colocar o progress, ou seja, eu posso falar que, ó, eu quero que ele já comece no 50, tá? Então eu vou dar um tab e ele já vai parar aqui no meio. Mas eu não quero fazer isso, eu quero que ele comece do absoluto zero ali, igual ele estava, tá? Então eu vou reexecutar nosso projeto, eu já sei que agora ele vai de 0 a 100. Beleza, pessoal? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no nosso primeiro método e vou selecionar, eu vou usar aqui no caso o componente text resultado.set text. E aqui dentro, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, progresso, espaço, fora de aspas, eu vou dar um espaço aqui, vou colocar um mais, eu vou dar um outro espaço aqui e vou colocar o progress, tá? Ou seja, esse método aqui, ele já tem aqui dentro o progress, uma variável que recupera o progresso da nossa barrinha aqui, tá bom? Então eu vou reexecutar o projeto e olha só que bacana. Ó, progresso, né? Quando eu mudar aqui, olha lá, ele já está mudando automaticamente, entendeu? Ó, progresso de 0 até o número 100 que a gente colocou. Bacana, né, pessoal? Agora eu vou fazer só mais uma modificação aqui, que é o seguinte, eu vou colocar mais um mais aqui, ó, entre aspas, vou colocar a palavra de, espaço, mais, vou utilizar o seek bar ponto, vou colocar seek bar progresso ponto get max. O que ele está fazendo? Ele está pegando o valor máximo, né, dessa barrinha aqui e o valor que foi digitado do progresso aqui, tá bom? Então eu vou reexecutar, olha só que bacana, hein? Eu vou arrastar aqui, olha só que bacana, ó, progresso 4 de 100. Só vou dar um espacinho aqui, tá? Vou reexecutar de novo. Então ele tá pegando o meu valor máximo, olha lá, 1 de 100, 20, 30 de 100. Então ele tá funcionando bacana, entendeu? Então espero que você tenha entendido, tá? Esse método, ele funciona para você poder recuperar o progresso aí do seek bar, tá? O outro método aqui é aquilo que eu falei para vocês, tá? Eu vou comentar aqui. Já esse outro método aqui, ele é para quando você pressionar esse botão. Tanto quando você começa a utilizar o seek bar, ele é acionado. E quando você solta, o outro é acionado, tá? Então eu vou pegar o text resultado aqui, vou escrever o text resultado.set text. Vou colocar aqui dentro, entre textos, o nome desse método aqui, ó. Vou colocar aqui dentro, tá? E também já vou aproveitar ele aqui, vou copiar e vou vir no nosso outro método aqui embaixo. E vou colocar esse outro nome aqui, ó, onStopped. Ctrl C. E aqui dentro eu vou colocar esse onStopTrackTouch. Eu vou reexecutar. E olha só que bacana que acontece. Quando eu pressiono, o onStartTrackingTouch é chamado, que é aquele método ali em cima, tá? Quando eu solto, onStopTrackTouch. Então quando eu pressiono, o onStart é chamado e quando eu solto, o onStop é chamado. Beleza, pessoal? Bem bacana, não tem dificuldade, né? É um negocinho bem simples, não tem dificuldade nenhum, tá? Uma vez que você entende como é que funciona esse método aqui, tá tranquilo, o Android Studio aí te ajuda a implementar ele, tá? A próxima coisa que a gente vai implementar aqui é o seguinte, eu vou vir aqui, ó, presta bastante atenção, eu vou vir aqui e vou vir aqui embaixo, aqui fora, eu vou criar um outro método chamado public void
progresso. Vou colocar ele que é um view, né? Não esqueçam de colocar esse view aqui. Abre e fecha chaves. Aqui, Ctrl Alt L para poder fazer formatação automática, tá? Agora eu vou fazer aqui o seguinte, pessoal. Eu quero que ele recupere esse valor aqui do valor do nosso progresso. Eu vou até comentar aqui para não dar problema. Vou comentar aqui. Eu quero que esse valor seja recuperado somente quando eu pressionar o botão, tá? Então, para isso, eu vou copiar esse texto aqui, texto resultado. Vou vir até aqui embaixo, vou colar set text resultado, tá? Que é o que eu quero mudar, o progresso. Porém, olha só, ele está marcando um erro aqui, tá vendo? Para mim poder trabalhar com o seekbar, quando eu não estou dentro aqui desse método do seekbar para poder recuperar o progresso dele, eu tenho que usar a anotação ponto, que é chamado dentro da orientação de objetos, tá? Então eu vou pegar aqui o seekbar, progresso, ponto, get progress, tá? Então ele vai pegar o progresso aqui e vai trazer para mim, tá? Ponto e vírgula aqui, beleza? Aí eu vou vir aqui no nosso ActivityMain, vou clicar no nosso botão, vou procurar o onClick e vou colocar o método progresso. Vou reexecutar. Quando eu mexer aqui, ele não vai alterar nada, tá? Porém, quando eu apertar recuperar valor, olha lá, 23 de 100, 31 de 100, 42 de 100 e por aí vai, beleza? Vou colocar no 100 aqui, 100 de 100. Beleza, então, pessoal? Então, essa aqui é uma aula introdutória do que está vindo por aí. Então, lembrando que nas próximas aulas temos a implementação de um aplicativo de gorjeta para poder colocar isso aqui na prática, tá? Então, você já viu como é que é a cara do aplicativo? Deixa eu mostrar para você aqui. Se você quiser adiantar e já criar esse layout aqui para a gente poder já ir trabalhando, boa coisa você faz, porque depois você só vem e corrige nas próximas aulas, tá? Então, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo que é muito importante, que ajuda demais aqui o nosso canal. Beleza, pessoal? Um grande abraço, vejo você no nosso próximo vídeo.